George Frederick Bernard Riemann nasceu em 17 de setembro de 1826 na localização Bretzen, situado na região de Hannover, na Alemanha. Filho de um pastor luterano, cresceu em um ambiente modesto, marcado por limitações econômicas e por uma constituição física frágil. Desde a juventude, revelou-se intelectualmente precoce, dedicando-se ao afinco aos estudos, mesmo em condições adversas. Seu temperamento reservado e introspectivo constatava com ousadia intelectual e mais tarde marcaria sua obra. Durante o ensino secundário, Riemann já demonstrava interesse e aptidão notáveis pela matemática, tendo estudado por sua conta própria trabalhos de grandes mestres como Euler e Lagrange. Aos 19 anos, iniciou seus estudos superiores em teologia na Universidade de Göttingen. Depois de um período da sua vida passando bastante dificuldade, ele foi nomeado professor titular da Universidade de Nottingham, depois dos trabalhos sendo reconhecido por outros professores. Nesse mesmo ano, ele procurou publicar o seu primeiro artigo na teoria dos números, intitulado Sobre números primos menores que uma grandeza, e introduziu a função zeta de Riemann e formulou a célebre, até hoje não comprovada hipótese de Riemann, um dos problemas mais importantes e desafiadores que até hoje ninguém resolveu. Além de sua complexa geometria, Riemann também formulou o conceito de integral, propondo uma matemática mais rigorosa e geometria também em relação a conceber a questão das integrais. Ao longo de sua breve vida, Riemann deixou uma obra notável, abrangendo áreas como análise e geometria, teoria dos números, física, matemática, e seu legado é evidenciado por inúmeros conceitos que levam seu nome, como as superfícies integrais, geometrias, tensores, hipóteses que fundamentam ramos inteiros da matemática moderna. E sua saúde muito debilitada, nos últimos anos de vida, viajando pelo sul da Europa, Riemann faleceu no dia 20 de julho de 1866, na cidade de Celasca, na Itália, vítima de tuberculose aos 39 anos. Bom, pessoal, a definição do cilindro ou cilindro circular é um sólido geométrico alongado e arredondado que possui o mesmo diâmetro ao longo de todo o comprimento. Raio, a distância entre o centro do cilindro até sua extremidade. A base é o plano que contém a diretriz, e no caso do cilindro são duas bases, a superior e inferior, e a geratriz corresponde à altura H do cilindro. Então aqui são os termos do cilindro, e aí nós temos dois tipos: o cilindro oblíquo, que é esse aí, e o cilindro reto, tá? Aqui, pessoal, nós temos a área e volume do cilindro, as fórmulas, tá? Se colocarmos aqui o cilindro na forma bidimensional em relação às suas faces, nós vamos encontrar um retângulo e dois círculos. A área do retângulo é base vezes altura, a área do círculo πr ao quadrado. Então, para descobrir a área da base é πr ao quadrado, lembrando que são duas bases, a parte superior e inferior. E para descobrir a área lateral do cilindro, nós vamos fazer a multiplicação de 2πr. 2πr vezes a altura, então 2πr vezes a altura vai me dar a área do retângulo, que é a lateral do cilindro. Lembrando que o 2πr é devido ao comprimento da circunferência, que determina a parte da base do retângulo que forma a lateral do cilindro. E aí, então, o volume, a gente tem πr ao quadrado vezes a altura, que é a área da base, vezes a altura em relação ao seu volume. Cilindro equilátero. Um cilindro cuja secção meridiana é um quadrado, então o corte dele vai virar um quadrado com diâmetro e altura, tá? Esse é o cilindro equilátero que nós vamos abordar. Então a altura vai ser duas vezes o raio, ou seja, nós temos sendo que a altura vai ser o 2r. Então, a esse tipo de cilindro a gente chama de cilindro equilátero. E aí, para descobrir a altura, é só você multiplicar por 2 o raio. Se ele te der o diâmetro, já calcula direto a altura. Exemplo, é possível usar água ou comida para atrair aves e observá-las. Muitas pessoas costumam usar água com açúcar, por exemplo. Observá-las, e para atrair beija-flores, mas é importante saber que na hora de fazer a mistura, você deve sempre usar uma parte de açúcar para 5 partes de água. Além disso, em dias quentes precisa trocar a água de 2 vezes ao dia, para o bico do pássaro não grudar quando ele consumir esse tipo de líquido. Tá? E aí nós temos essa questão aqui, que caiu recentemente no Enem, e com as informações que a gente tem aí, temos aí a parte da altura, do diâmetro, 10 centímetros de altura e 4 centímetros de diâmetro, do recipiente que vai ter o açúcar com a água misturada,
E aí ele vai fazer uma pergunta em cima dessa situação, né? A quantidade de água que deve ser utilizada na mistura é cerca de... Lembrando que o pi ele mandou usar o valor 3, arredondando, tá? Bom, vamos começar a resolver então. Então, no primeiro momento, nós vamos calcular o volume do cilindro que ocupa esse líquido, tá? Então ele deu a informação da altura, do diâmetro, né? Então nós temos aqui as duas informações pertinentes, né? Agora nós vamos fazer o que? O cálculo do volume, né? Então, sabendo aí os valores que ele agregou ao recipiente, a gente vai conseguir determinar agora a situação do volume. O diâmetro foi 4, metade de 4 é 2, né? Você tem 2 como metade do valor. E aí o volume você calcula como πr ao quadrado vezes a altura. Tá? O π, lembrando que ele pediu para a gente usar o valor 3, tá? E aí nós vamos substituir os valores, aí substituindo a gente já tem um 2 como um raio, 2 vezes 2 é 4, multiplicando 3 vezes 4 vezes 10, nós vamos encontrar 120. Agora vamos tomar cuidado, né, que ele falou que são uma parte de açúcar para 5 de água, né? Então nós vamos pegar esse valor e dividir por 6, 120 por 6, para descobrir quanto que a gente vai ter que compensar. 1 metro cúbico são 1000 litros, é bom lembrar disso, né? E 1 decímetro cúbico é 1 litro, e 1 centímetro cúbico é 1 mililitro, tá? Então nós temos essa situação por enquanto aqui. Aí, no caso, a gente vai estar trabalhando com 1 centímetro cúbico, já dá exatamente o valor em mililitro, tá? Então não precisa nem converter com medidas diferentes aí. Então agora nós vamos dividir o recipiente em 6 pedaços. Aí você divide 120 por 6. Aí dividindo 120 por 6, nós vamos encontrar que cada pedacinho desse aqui, cada gomo do recipiente, vale 20. Então tá aí a conta, 20 é o valor. Agora, sabendo disso, nós vamos pegar agora e fazer 20 vezes 5, né? Vai dar 100, que são as partes de água, que foi isso que ele quer. Então a gente tem como alternativa 100 ml, que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Então alternativa C. Questão 2. Na questão 2 ele fala o seguinte: um produtor de suco armazena o seu produto em caixas em forma de paralelepípedo, cuja altura é de 20 centímetros, tendo capacidade de 1 litro. Ele deseja trocar a caixa por embalagem de forma cilíndrica, de mesma altura e mesma capacidade. Para que isso ocorra, qual deve ser o raio da base dessa embalagem? Então, nós temos aí um suco, ele tem 1 litro de capacidade, tá? E aí nós vamos converter esse valor. Lembrando que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, que é igual a 1000 centímetros cúbicos, tá? Então nós vamos colocar essa definição, tá? Então tá aí, pessoal, 1 decímetro cúbico equivale a 1000 centímetros cúbicos. Aí nós vamos fazer agora o seguinte: a gente já sabe que é 1000 centímetros cúbicos, então nós vamos fazer agora o cálculo referente ao raio que ele quer saber. Então o que eu vou fazer no caso aqui? Eu vou pegar e substituir na forma do volume. Então lembrando que a gente tem um paralelepípedo, né? E esse paralelepípedo ele tem exatamente a capacidade do cilindro que ele quer substituir como forma de colocar esse suco aí. Então a gente já sabe aqui, ó, vai transformar nessa embalagem aqui, tá? Então a forma do volume, a gente já sabe. Volume é π vezes raio ao quadrado vezes altura. Aí no lugar do V você coloca o valor de 1000, tá? A gente vai ter a resposta já em centímetro. Aí o valor de π, 3,14 vezes o raio ao quadrado
vezes a altura, que é 20. Aí você multiplica o 3,14 vezes 20, vai dar 62,8 mil igual 62,8. Tá multiplicando, passa dividindo. R quadrado é igual a 1000 dividido por 62,8. Vamos ver se cabe aqui no cantinho. Vamos fazer o cálculo aqui. R quadrado divisão vai dar. Vou colocando a divisão aqui, coloco uma casa com vírgula, cancela a vírgula, que é 10.000 por 628. Vai dar 16 esse valor, né? Eu vou tentar simplificar aqui, mas vamos fazer aqui do outro lado aqui, cadê o espaço aqui? 16, não é... Aliás, tá errado aqui, vamos colocar o raio aqui desse lado aqui. Isso aqui tá errado aqui, ó. Eu vou colocar aqui de novo aqui o cálculo. Na verdade fica r quadrado igual a 16, que é a divisão de 1000 por 62,8. Então vai dar 16, r quadrado igual a 16. A divisão de 1000 por 62,8. O contrário da potência quadrada, raiz quadrada é 16, 4. 4 centímetros. Então tá pronto aí o exercício 2. Agora cone, né? Definição de cone. Então cone é um sólido geométrico que faz parte dos estudos de geometria espacial. Ele possui uma base circular formada por segmentos de reta, que extremidades, e um vértice V em comum. Então o vértice é aquela ponta que está lá em cima. Além disso, o cone possui altura h, caracterizada pela distância do vértice até do vértice do cone até o plano. E aí você tem a geratriz, que é a lateral do cone. Aí a planificação do cone, para descobrir a área lateral e a área da base, a base sendo πr ao quadrado. A área lateral você pode usar a forma de 2π vezes raio vezes a geratriz, né? E aqui são os pontos elementares para saber do cone, em relação ao seu cálculo, né? E a situação que nós vamos ver de cálculo em relação ao cone inteiro, tá? De área, de total, você dá a área lateral, que é o valor que eu falei para vocês. A área lateral, π vezes raio vezes a geratriz, tá? Você tem a área lateral já calculada de forma direta, sem precisar fazer a regra de 3. E a área da base, πr ao quadrado, que é a área do círculo. Aí você tem os termos do cone, no resumo, altura, tudo que a gente falou, secção meridiana, que é o corte, tá? Então são os valores que a gente tem agregado ao cone aí, em relação às suas medidas. O vértice, que é a ponta, a base, que é o círculo, geratriz, essa linha que eu tracei em vermelho, a altura, a distância do vértice até a base, secção meridiana, a secção do cone é um corte, como fosse, né? O volume você calcula do cone sendo πr ao quadrado vezes a altura e divide por 3 sempre, tá? Então essa é a forma de você calcular o volume do cone, né? A área lateral você já sabe que é π vezes raio vezes geratriz, a área da base πr ao quadrado, aí você tem a área total sendo a área lateral mais a área da base. A relação de Pitágoras e o cone. A geratriz ao quadrado, o raio ao quadrado, mais a hipotenusa ao quadrado. Nós vamos usar bastante essa situação. E o cone equilátero, ele tem como se fosse um triângulo equilátero na sua secção, então a geratriz é 2 vezes o raio, que aí forma um triângulo equilátero na sua secção, ou seja, no seu corte, igual vocês estão vendo aí em vermelho que eu tracei. Então a geratriz sendo 2 vezes o raio. Vamos fazer o primeiro exemplo. Então no primeiro exemplo aqui nós temos a seguinte situação. Você tem aí o volume de um sólido gerado pela rotação de um triângulo isósceles e congruentes, de lados congruentes, medindo 5 centímetros a base e 6 centímetros a base, aliás, né? E ele pediu para a gente calcular aí no caso o seu volume no total, tá? Então você percebe que são dois cones. Então a forma do volume é πr ao quadrado vezes a altura divide por 3. Aí substituindo os valores, nós temos aí uma situação de volume. O π ele não falou nenhum valor, né? A gente vai carregar o π porque no gabarito você percebe que já tem um π,
até o final. Você lembra que aqui vai ser um total de 6, então é 3 para cima e 3 para baixo, desse sólido que ele montou, tá? Saindo 2, né? E aí você vai calcular agora, com essas informações, o volume. A gente precisa do raio, então vamos fazer o teorema de Pitágoras primeiro. A hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. 5 vezes 5, 25. 3 vezes 3, 9. Mais x quadrado, passo 9 para o outro lado, fica 25 menos 9, que é igual a 16. X quadrado é igual a 16, o contrário da potência quadrada, raiz quadrada. Raiz quadrada é 16, 4. Então o x já é 4, que determina o raio desse cone. Então o volume vai ficar π vezes 4 ao quadrado, que é o raio que a gente acabou de descobrir, tá? Vezes a altura do cone, que é 3, dividido por 3. Dá para cancelar o 3 de imediato. 4 vezes 4, 16. O volume de um cone desses aí da formato dá 16 π. Só que são 2, né? Então se você multiplicar por 2, você acaba encontrando então o valor 30, 16 π, né? Que é um só, vezes 2. Vai encontrar um total que é os dois juntos, né? As duas peças juntas, 32 π, alternativa A. Um cone está escrito em um paralelepípedo, como na figura. A altura do paralelepípedo é o dobro do lado da base quadrada, de área 400 cm². Então a razão entre o volume do cone e o paralelepípedo é. Então, toda vez que fala razão, é uma comparação, uma divisão, tá? Então nós vamos pegar as informações aí do cone que a gente tem para calcular o cálculo do volume do paralelepípedo. Você faz a multiplicação das 3 dimensões, tá? Então você vai fazer 20. Antes disso eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o lado do quadrado, né? Então você tem 400, então por isso que é 20 por 20, que eu vou desenhar nessa figura, ó, que ele deu a área do quadrado que é 400, então para descobrir a área do lado do quadrado tira a raiz quadrada. Então a gente já descobriu que o total é 20, então o raio vai ser 10 do cone, metade de 20. Feito isso, agora nós vamos pegar e calcular o volume do paralelepípedo. Então, o volume você multiplica as 3 dimensões, 20 vezes 20 vezes 40. Vinte vezes 20, 400. 400 vezes 40 vai dar 16 mil. Tá? 20 vezes 20, 40. 40 vezes 40, 16 mil. Cai 2 zeros, 4 vezes 4, 16. Cai 3 zeros, na verdade, do 20 e do 40. Agora a gente já sabe o volume do paralelepípedo. Então a gente vai fazer agora o volume do cone. Então o volume do cone, πr ao quadrado vezes a altura, divide por 3. Substituindo os valores agregados ao exercício. π vezes 10 ao quadrado, vezes 40, dividido por 3. Aí vai ficar em cima 10 vezes 10, 100. 100 vezes 40, 4.000 π. Sobre 3. Agora que a gente já tem as duas informações, a gente consegue montar o que? A questão que ele quer, que é a razão, a comparação do volume do cone com o volume do paralelepípedo, tá? Então se a gente montar aqui, vai ficar 4π, 4.000 π sobre 3 sobre 16.000. Vou colocar de outra cor aqui para vocês enxergar melhor, né? Por causa do espaço. Então nós vamos montar as duas razões agora, ó, o volume do cone sobre o volume do paralelepípedo. Então é isso que ele quer, essa comparação. E aí nós vamos colocar o 4.000 π sobre 3 dividido pelo valor de 16.000. Lembrando que 16.000 é inteiro, então tem 1 na parte de baixo. Você vai fazer agora a divisão dessa comparação aqui. O que eu faço para fazer essa conta? Copia a primeira, inverte a segunda e faz vezes. Então vai ficar 4.000 π sobre 3. Vamos fazer aqui embaixo. 4.000 π sobre 3 vezes 1 sobre 16.000. Aí você pode simplificar, né? E multiplicar os valores que você tem aí sobrando, né? Então vai ficar 4π
embaixo 48, dá para simplificar por 4, então vai ficar π sobre 12. Então, alternativa D. Esfera. A esfera é uma figura simétrica e tridimensional que faz parte do estudo de geometria espacial. A esfera é um sólido geométrico obtido através da rotação do semicírculo em torno do eixo e é composto por uma superfície fechada medida em todos os seus pontos e são equidistantes do centro O, que seria o raio, a distância até sua extremidade. A gente tem como sendo o raio da esfera, do centro dela até a extremidade da superfície aí. Então essa é a esfera, objeto de estudo nesse momento aqui. A superfície esférica, né, corresponde ao conjunto de pontos do espaço no qual a distância do centro O é equidistante ao raio R. Corresponde à parte da esfera obtida ao girar um semicírculo em torno do seu eixo. Então são os elementos da esfera. A gente tem dois elementos aí conhecidos agora, que é o fuso e a cunha, tá? Em relação à esfera. Aqui, pessoal, a gente tem elementos da esfera. E aqui você tem a situação do Teorema de Pitágoras sendo aplicado em alguns problemas para resolver a situação do cálculo dos elementos da esfera, tá? Então a gente pode usar o Teorema de Pitágoras para algumas situações aí pertinentes, né? Para descobrir o raio, né? Dado o diâmetro da esfera ou o valor algum valor correspondente, né? Para a gente conseguir calcular o volume e a área da esfera. Né? Então a gente vai ter que usar o Teorema de Pitágoras para algumas situações, porque forma um triângulo retângulo em relação ao corte, que é a calota esférica, e aí você tem essa situação do Teorema de Pitágoras sendo aplicado. A área e volume da esfera. Para calcular a área da esfera, você faz 4π vezes raio ao quadrado, e o volume é 4 terços de π r ao cubo. Tá? Isso você tem como fórmulas para calcular a área e volume da esfera. Aí nós vamos ver agora a questão da secção. Falar secção, né, é o corte que você tem da esfera. Então você pode aplicar o Teorema de Pitágoras, igual eu falei anteriormente, e toda a secção plana de uma esfera é um círculo, tá? Sendo que o raio R e da esfera D, distância do plano secante ao centro, e o raio da secção vale a relação. Então a gente tem sempre formando um triângulo retângulo e sempre vai formar um círculo aqui no corte, que é a questão da secção da esfera. Primeiro exemplo, nós temos aí uma esfera seccionada por um plano de 8 centímetros do centro. A secção obtida tem uma área de 36 π centímetros quadrados. Determinar a área da superfície da esfera e seu volume. Então nós vamos descobrir duas coisas: a área da superfície da esfera e seu volume. Tá? A primeira coisa, nós vamos aplicar aqui. Nós temos as duas fórmulas. Né? Nas duas fórmulas há necessidade de saber o raio. A gente não tem essa informação. Nós vamos descobrir. E então a gente vai fazer um cálculo antes para tentar determinar o raio para poder calcular as duas situações que ele pediu, tá? Então nós vamos fazer aqui, ó, o triângulo, que é aquele triângulo que está em vermelho aqui, vamos separar aqui. Aqui é 8, onde foi cortado em relação ao centro. Aqui você tem o raio da esfera, que é o raio R. E aqui é o raio da circunferência aqui da secção. Lembrando que ele falou pra gente, né, que ele deu como área da secção de 36π. Então eu vou colocar no lugar do A o 36π para descobrir o raio da secção, tá? Aí você cancela o π, raiz quadrada de 36, 6. Então com isso a gente vai acabar descobrindo o raio da secção da esfera, do corte. E aí a gente consegue completar nosso triângulo retângulo para descobrir o raio da esfera, que é outra situação. Então vai ficar sendo a hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos. Então vai ficar r ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Tá? Aí fazendo as contas, nós temos aí 8 vezes 64, 6 vezes 36, um triângulo pitagórico. R quadrado igual a 100. Contra da potência quadrada, raiz quadrada de 100, 10. Então já descobri o raio da esfera. Agora com isso eu consigo descobrir as duas situações. Vamos calcular a área primeiro da superfície da esfera. 4π vezes 10 ao cubo. 10 ao quadrado, né, que é a área que a gente está calculando. 4π vezes 100. 4 vezes 100, 400π. Já descobrimos a área da superfície da esfera. Agora o volume, 4 terços de π vezes r cubo. Então vai ficar assim, 4 terços vezes π vezes 10 ao cubo. 10 ao cubo é 1000, então vai ficar 4 terços de π vezes 1000. Vai ficar 4000 π sobre 3. Esse é o volume
da esfera. Questão 2. Uma esfera de plástico possui um raio medindo 20 centímetros e determina a área dessa região esférica. Então só pediu a área, 4π vezes r quadrado. Então vamos calcular, né? Então você tem a esfera e ele quer saber a área da superfície dessa esfera. O raio ele deu 20 centímetros, tá? Agora nós vamos fazer o seguinte, determinar a área dessa região. Então a área vai ficar 4π vezes r quadrado. O raio é 20 vezes 20, 400. Então vai ficar 4 vezes 400. Então vai dar 1.600π centímetros quadrados. Tá, então tá pronto aí essa área da superfície da esfera. Obrigado, pessoal, até a próxima. Um abraço.